Olá, Conversa de Peso de hoje recebe novamente aqui nos nossos estúdios o vereador de Novo Hamburgo, Felipe Kuhn Braun, novamente, mas não para falar do mandato. Nesse momento a gente volta a falar, sim, de um dos assuntos que eu e ele mais gostamos de conversar, que é a nossa cultura, a nossa genealogia e os assuntos que estão sendo tratados, desenvolvidos no Unsere Familien. Felipe Kuhn Braun, meu amigo, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Cumprimentar você, meu querido amigo, todas as pessoas que nos acompanham aqui na Vale TV e bem aqui que já me considerava da casa, mas agora como apresentador também aqui é realmente muito bom. A gente se sente sempre muito bem, muito próximo. Tu é jornalista formado, né? Sim, meu registro é 15257, apesar de que hoje não atuo mais tanto na área do jornalismo e acabo ao mesmo tempo atuando, mas não de forma como remuneração. E é esse o meu número. Já tinha apresentado programa de TV, Felipe? Não, é a primeira. Na faculdade tem aquela cadeira que sempre faz, né? Tinha numa cadeira. Numa. Então tu tá aprendendo na vida... Exato. No dia a dia. Muito aqui, claro, com o pessoal que nos auxilia. Tu sempre participou de programas de TV, nos mais diversos canais, nos 3 canais da nossa cidade, tanto na Vale TV, no 20 também, acho que em outros programas, né? Na TV Câmara sempre também, né? Na TV Fevale sempre também, né? Sim, bastante. Mas é diferente conduzir e ser conduzido, né? Sim, bem diferente. Como está esse desafio, Felipe? Nossa, é uma grande alegria realmente, porque no dia a dia a gente poder, eu sempre digo, enquanto apresentador, conduzir essas histórias, né? ou esse fio condutor, a gente poder deixar as pessoas tranquilas para que elas possam contar as suas histórias, as suas vivências, da forma que deixe elas mais assim, mais ainda em casa. E de fato a geração de material audiovisual é realmente, eu sempre digo, claro que eu trabalho antes com os entrevistados e eu vejo que tem dado sempre um resultado muito bonito, muito positivo. E a gente sempre faz a pré-pauta do Conversa de Peso, desde a edição 1, sempre faz questão de fazer uma pré-entrevista convidado. Tu já foi a primeira vez entrevistado por mim, tu sabe como é que é a primeira vez. Depois a gente tem assuntos atuais, mas sempre convido as pessoas que querem saber um pouco mais da história do Felipe a olhar lá os primeiros registros, está lá no YouTube, toda a nossa... mais de 1.100 programas. Felipe, mas é diferente a forma como tu lida, porque sei que tu vai até o teu convidado muitas vezes ou perde algumas horas ao telefone fazendo uma pré-entrevista com ele, é isso? É muito difícil que não seja feita uma pré-entrevista de no mínimo meia hora antes, e antes às vezes dias ou até semanas antes. Onde realmente, muitas vezes, claro, eu conheço um pouco ou bastante do perfil do entrevistado. Quando não conheço, pesquiso, peço à pessoa que me passou o contato. Ter essa pesquisa desses anos auxilia muito a ter toda uma questão temporal, bem onde esta pessoa vive, onde ela atua, qual a sua relação nesse contexto, com a cultura também teuto-gaúcha. Mas, claro, é uma preparação anterior que eu vejo que ajuda muito a deixar as pessoas mais tranquilas no descrever, no narrar essas histórias e, ao mesmo tempo, elas poderem, mesmo que 27 minutos acaba sendo muito rápido, mas, claro, muitas dessas pessoas virão mais vezes, porque a gente consegue gravar capítulos, partes importantes ou até mesmo curiosidades, né, de vida dessas pessoas ou do trabalho que elas realizam. Quantos anos de pesquisa, Felipe? São 20 anos. 20 anos redondo? Redondo, 20 anos? Agora em setembro, 20 anos. Né? Completamos 20 anos. Por que em setembro? O que aconteceu lá em setembro de 2001 que tu marcou essa data? Olha,
Foi na semana lá do 11 de setembro, né? Na verdade, ali no marco da quinzena ali do mês de setembro de 2001, eu iniciei com contatos primeiro telefônicos, mas já no final de outubro e início de novembro, visitas, e aí um trabalho que hoje... Que idade tu tinha ali, Felipe? 14 anos. Como é que tu ia fazer uma visita, hein? Bem, era algo totalmente... né? Eu vejo assim, que as pessoas ficavam sim impressionadas. Poxa, mas guri, não, mas muito guri. Não, mas 14 anos, né? Mal completos, 14 anos, mas assim, ao mesmo tempo, as pessoas... O que eu vejo que prendia as pessoas? Ou prendia não, conectava as pessoas. Nossa, é um guri, nem tem pesquisa ainda, mas está interessado na minha história, está interessado na história da minha família. Ele veio para me ouvir, para me escutar. E aí as pessoas começavam a narrar, a conectar, aí copiava uma foto, né? Aí depois virava o querido das vovós, né? Então assim, que ganhei várias, muitas, mães, vós, tias. Eu achei que tu ia dizer que ganhei alguns quilos. Quilos também ganhei. Quilos também. E aí teve um episódio... As vovó cuidam bem da gente. Cuidam bem, é cuca, né? É bolo e... E não dá pra fazer desfeita, né, Felipe? Não. Que nem quando a gente vai na casa da avó. Tem que, quando tiver comida, tem que estar comendo junto. Exato, né? Não, e eu que... Só não como polenta mole e berinjela, pra mim tá muito tranquilo. Opa, né? A gente já fez alguma entrevista contigo, que história é essa? Confidências aqui. Polenta mole e berinjela. Sem polenta mole e sem berinjela. Exato. Fora isso, vai. O restante tudo, né? Que maravilha. A minha mãe que sempre diz, o Felipe é a pessoa mais fácil de cozinhar pro Felipe, porque não tem... Felipe gosta e gosta, e não é porque, eu tô na tua casa, eu vou te agradar, eu vou comer. Não, eu gosto. A alimentação e eu acho que a gente sempre entender, né, que há diversos tipos de alimentos e cada um dá o melhor, né? Eu sempre fiz entrevistas com todos os programas que chegavam ao Vale TV, com todos os nossos parceiros, né, os nossos apresentadores da emissora, mas eu te confesso, contigo é especial, porque todos os assuntos que a gente tem para conversar hoje, a gente já conversou várias vezes sobre ele, fora daqui, fora do ar. O Felipe me ajudou muito na genealogia da minha família em vários momentos. Sou leitor de todos os teus 327 livros, né? Quantos livros são, Felipe? 22, meu caro. Inclusive de Linha Nova, por exemplo. Pensei assim, puxa, mas por que eu vou ler o livro de Linha Nova? Porque é gostoso, porque a gente acaba se conectando, claro, com a figura que faz a obra, mas ainda mais com a história da cidade, das pessoas que constituíram. Que legado é esse que tu está constituindo, de poder ter tantas histórias registradas, né? 20 anos de pesquisas, o maior acervo fotográfico da imigração alemã de todo o Brasil, mais do que qualquer outro instituto, que o Martin-Staden, que um Goethe em Porto Alegre, né, que cuida da nossa cultura germânica, né? Mais do que o acervo do nosso Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, que tu também é conselheiro, faz parte do grupo do museu. Como é que tu foi aprofundando isso ao ponto de poder ter esse acervo todo para ti? Quando ouvia muitas pessoas dizerem, die alten Dings, wir haben weggeschmissen. Oi? Né? Né? Não, né? Uma história que me marcou muito, quando as pessoas diziam, as fotos antigas nós queimamos, nós nos desfizemos. Eu dizia, não. Então passa para mim. Né? Ou, se você tem um apreço muito grande, que isso é normal, as pessoas terem quem cuida, quem zela, deixa eu copiar. Deixe-me copiar e identificar. Mas, Rodrigo, isto veio, são muitos anos de plantação. Então, a colheita, em determinado momento, veio muito rápida, porque hoje são 41.300 fotografias antigas. Hoje são 400 mil nomes de imigrantes alemães e descendentes, né? Raízes e genealogias, e aqui, realmente, além do meu agradecimento a você, porque você é o diretor da Vale TV, e a gente, com esse programa do Unsere Familien, a gente consegue
produzir material audiovisual, que é mais uma ferramenta para que esse material fique preservado, compartilhado com as pessoas, e também ao nosso querido amigo Dieter Loio, porque muitas genealogias, muitas conexões que o Dieter faz, por ser um apaixonado pela história, por ser também pesquisador, né, por ter acesso lá a muitos arquivos, e é isso, assim, essas conexões que a gente faz, né, com tantas pessoas de bem, que têm as suas diferenças, que têm a sua ideologia, agora que no somatório, cada um, da sua maneira, consegue contribuir a este material e a este acervo, que como o Unsere Familien, não é do Felipe, não é, né, da Vale TV, é de todas as pessoas que constroem juntas, né? E eu sempre digo, claro, agradeço a Deus por ter despertado cedo esse interesse, agradeço a minha família, que sempre me apoiou, né? Meus pais, hoje a minha esposa, pessoas que são muito compreensivas comigo, mas ao mesmo tempo, como foi possível formar esse acervo? Otimizando muito o tempo, me organizando gradativamente e sim, fazendo conexões e realmente indo além, né? Nunca assim, eu descobri isto, bem, como nós vamos ir mais à frente, né? Como nós vamos descobrir mais, né? E aí sim, além de ter estado naturalmente por 6 oportunidades na Alemanha e já ter estado em arquivos, palestrado lá, a minha ligação com institutos de pesquisa lá, que também nos ajudam. Então, isso tudo forma hoje esse acervo gigante, do qual sempre digo, não me considero o dono, me considero o guardião deste acervo que formei. E cada vez mais tu tens compartilhado isso com as pessoas, né, Felipe? O Unsere Familien é essa plataforma, né, de compartilhamento, né? E generosa, no sentido de que tem muita gente que vem se somando a isso. Isso, a gente já falava sobre isso, a gente imaginava que se isso fosse acontecer, mas é realmente impactante ver pessoas de um calibre de grandes historiadores, pesquisadores, genealogistas, que vão se somando e vão compartilhando ali com outros iguais, né, conteúdos valiosíssimos, não raros, exclusivíssimos, né? Aliás, quase todo o conteúdo que vocês estão gerando ali, que todo esse grupo que gera ali, é exclusivo, né? Exato. Claro, aqui também o agradecimento ao Sandro Blume, que também tem ajudado muito, né, nessa condução, nessa troca, nesse compartilhamento. Agora, a cada um que realmente faz desse projeto, e como você disse, com material, se não exclusivo, quase que exclusivo, porque são fotos, são documentos, depois as entrevistas aqui, a oportunidade, a gente gerar este material, a oportunidade de isto ficar num grande arquivo, né, as memórias destas pessoas, né? Como nós já entrevistamos pessoas aqui de 80 anos, 80 e poucos anos, e mais, né, dar um spoiler aqui, virão pessoas com mais de 90 anos, bem em breve, né, para estar aqui. E pessoas representativas dentro da Igreja Católica, de confissão luterana, né, na IECLB, na IELB, na Luterana, né, e os diversos setores que compõem esse mosaico que é essa nossa cultura, né? Que eu sempre digo, ela é teuto-gaúcha, ela é teuto-brasileira, ela não é mais genuinamente alemã, mas ela também tem, assim, essas raízes e a gente preservar e compartilhar isso. Vale TV tem o selo dos 200 anos da imigração alemã, desde os 191 anos da imigração alemã, mas agora está chegando pertinho. Faltam menos de 3 anos para o 25 de julho de 2024. Vamos conversar um pouquinho sobre o que vem por aí, sobre que projetos a gente tem dentro do Unsere Familien, na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Felipe Kuhn-Braun. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro.
De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vereador de Novo Hamburgo, claro, mas o jornalista, historiador, escritor Felipe Kuhn Braun, no oferecimento de faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos. A gente acabou de sair da Zero Grau, uma bela feira, mas em seguidinha já chega o SIC, está marcado maio de 2022. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Felipe, a gente conversava um pouquinho sobre o Unser Família e a caminhada que esse projeto está fazendo e a forma como ele tem ocupado mais espaços, né? Aliás, quase que diariamente as pessoas me comentam, uma pessoa ou outra, eu vi um outdoor, um front light, né? Um banner da Vale, as pessoas não sabem exatamente o termo técnico da peça, da Vale TV, do Felipe, do Unser Família, do projeto, lá em tal lugar, lá em tal lugar, em tal lugar. Esse programa já está indo para 5 TVs, né? E ampliando ainda para outros lugares. Tu imaginava, quando começou o projeto, que ele fosse tão bem recebido pela comunidade? Olha, a gente teve, no início já, algumas pessoas, não muitas, mas que disseram assim, vai ter tanta gente para entrevistar? Vai ter tanto conteúdo? Isso é quase um desafio para o alemão, né? Sim. Assim, eu acho que não vai ter. O alemão vai encontrar 300, né? Mas sabe, Rodrigo, são 20 anos envolvido com essas histórias, conectando elas, sentindo, vivendo elas. É algo sem palavras para medir, para dizer, e, portanto, hoje, claro, modéstia à parte, por conhecer durante todo esse tempo, nossa, a gente está encontrando 15 pessoas em Ivoti, 15 em Nova Petrópolis, 15 em Lajeado, 10 em Porto Alegre, e nós estamos conseguindo naturalmente fazer essas conexões, juntando, e nós já estamos com uma audiência de 5 mil, 6 mil, né, passando disso, dependendo, né, do momento da entrevista. Exato, porque as pessoas elas estão compartilhando, né, as pessoas estão construindo juntas, né, o que eu falava, por exemplo, para a Andréia Baumschneck de Ivoti, né, que nos indicou muitas pessoas de Ivoti. Eu disse, Andréia, que bacana, olha as conexões que a gente está fazendo, porque a pessoa vem, ela é entrevistada, e aí ela fica tão animada, ela divulga, ela faz as conexões com os seus. Porque não tem nenhum programa igual a esse. Não, ele é único. Único. Aliás, quando nós começamos a bolar a ideia era exatamente essa, que ele fosse único. E não tem nada parecido com isso, exato, né, Felipe? Aliás, se fala muito pouco da nossa história brasileira de maneira geral, né? A gente começa a lembrar dos escritores mais recentes, 20, 25 anos, porque até então não tinha ninguém escrevendo história do Brasil de verdade, né? Aquela história que a gente aprendia no colégio, pronto. Mas pesquisada, estudada, com relatos históricos mais profundos, documentada, isso tudo é muito novo, né, Felipe? Eu sempre digo, é uma história nossa, né, das nossas famílias, das nossas entidades, realmente, é por isso que eu vejo que tem tido tanta aderência, justamente porque tem essa conexão com o que me toca, né? A família Strieder, do Dom Zeno Hastenteufel, nosso bispo diocesano que esteve aqui conosco, a comunidade no interior onde a pastora Silvia Gens, hoje presidente da ISLB no Brasil, que também esteve aqui conosco. A pastora nossa aqui da nossa região. Exato, a comunidade onde ela atuou. Então, assim, as pessoas dizem assim, nossa, que legal, né? O bispo falou daquela família que eu também conheci, que eu também conheço, que eu sei para onde foi. A pastora veio aqui e falou da comunidade onde meus avós viveram, né? Ou por exemplo, o Sandro falou ali da Picada São Paulo, o que teve de pessoas da Picada São Paulo. O Silvio falou, o Sandro falou do professor Utzi. Ele foi meu professor. Ele falou do padre que fez a minha primeira comunhão, né? Conectando as pessoas, as suas histórias, as suas comunidades. O que vem pela frente até 2024, Felipe? Porque esse projeto nasceu para celebrar os 200 anos, mas
para ir além desses 200 anos. Né? Olha, meu caro, eu acredito num projeto... Na Vale TV ele já está 2 vezes por semana, inclusive. Né? Exato. Estreamos recentemente. Quintas e era domingos. quintas às 18h30 e agora quintas e domingos às 18h30. Né? E aí passa em São Leopoldo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, passa em Montenegro, no litoral norte, em Tramandaí, em Gramado Canela, na TV Mon, no Vale do Rio Pardo, em Porto Alegre, né, na NET em Porto Alegre, no Canal 6, na Grande Sul TV, abraço para o nosso amigo Silvio, ali em Canoas, né, Esteio, Sapucaia, Cachoeirinha, com a nossa amiga Rosana, quer dizer, ocupando vários espaços. Exato. Eu acredito, Rodrigo, que vai ser, além de gerar muito material, de a gente um dia ter, assim, centenas de conteúdos, de entrevistas registradas, geradas, um aprendizado que as pessoas vão ter e realmente um projeto que vai, sim, perpassar. Sim, eu acho que, né, creio que se diz, ou ele vai passar os 200 anos, claro que ele tem o ápice ali no bicentenário, mas com certeza vai passar, porque justamente é a quantidade de pessoas, né, de histórias que a gente conecta, de regiões, como a gente está trazendo pessoas do Vale do Taquari, como a gente já está trazendo pessoas do Vale do Rio Pardo, como muitas do Vale do Caí, do Paranhana, dos Sinos e das Hortênsias já estiveram aqui, Metropolitana, Litoral Norte, Rodrigo Trespar, Martin Dreyer, né, de São Leopoldo. Martin Dreyer é uma autoridade, né? É a referência máxima. Rodrigo Trespar é um grande escritor. Exato. Então, essas pessoas que contribuem muito e que a gente traz, que a gente, naturalmente, eles compartilham conosco e a gente pode apresentar esse material juntamente com eles. Ô Felipe, tu consegue imaginar outros produtos a partir do Unser e Família, por exemplo? Sim, com próprias sumidades, como é o Dr. Martin Dreyer, né, doutor, teólogo, historiador, pastor, né, que com certeza vai ter um programa, algumas entrevistas maiores também conosco, né, o nosso site. Vai sair uma série especial com o Martin Dreyer. Exato, uma série especial com ele. Também, mais à frente, não tenho dúvidas que isto vai gerar documentários, né, entrevistas ou até documentários maiores, né, pela quantidade de material que a gente gera. E outra coisa, a riqueza que existe numa Novo Hamburgo, numa São Leopoldo, numa Santa Cruz do Sul, numa Lajeado, numa Venâncio Aires, e que ao mesmo tempo existe em Ivoti, em Nova Hartz, em Rolante, né, em comunidades menores em número de população ou em comunidades maiores, mas esse trabalho também de garimpar, né, de dar luz, de dar brilho, de dar visibilidade, e aí a TV e a Vale TV, né, nos proporciona isto, dar luz e visibilidade a essas pessoas, a essas histórias, né? Fora que outros, talvez mais à frente, souvenirs, né, publicações relacionadas, porque as pessoas contam as histórias de forma muito, né, muito particular. O que o pessoal mais gosta de acompanhar, hein? Porque a gente viu já, tu falando sobre a morte, com o Sandro Blume, por exemplo, tu falando das diferentes igrejas, religiosidades, né? Ou religiões, na verdade, com diferentes personagens de diferentes credos, essencialmente cristãos, na verdade, mas de diferentes igrejas. Movimentos religiosos, né? Isto. A gente viu tu falando de esporte, como bolão. A gente viu tu falando de canto coral, como mais do que um... Com 3 maestros até agora. Mais do que um programa. Pessoas contando o desenvolvimento de uma região inteira, né? Como a Cíntia falando da sua família, por exemplo, do seu livro, né? Ou como recentemente a gente viu também... da história do padre Amstad. Seu Mário Konzen. Querido Konzen, né? O que o pessoal mais destaca, mais curte assistir, hein? Que tipo de conteúdo, assim, mais o pessoal comenta contigo depois? Olha, a gente tem tido uma audiência, como disse, assim, crescente.
os comentários muito positivos, as pessoas elas interagem juntas. Agora, eu creio que chama atenção muito as curiosidades, chama muita atenção por exemplo? Como por exemplo as dificuldades que eles tiveram aqui no início da imigração, algumas histórias pontuais, né, já relatadas, por exemplo, dificuldade religiosa, né, eram alemães, mas como você disse, religiões diferentes, né, movimentos religiosos diferentes aos quais pertenciam. Alemães e cristãos. Exato, né? E mais divididos na época. Hoje se trabalha muito o ecumenismo e nós temos um material inédito que nós vamos apresentar aqui em outros trabalhos dentro do Unsere Familien, dentro da Vale TV, de como os alemães, mesmo com os atritos, foram muito importantes para se trabalhar o ecumenismo, né? O respeito, o diálogo. Eu estou encontrando cartas de um famoso padre aqui, né? Além do próprio padre Theodor Amstadt e do trabalho que a gente faz frente ao padre Amstadt, mas assim, é um leque de contatos. Olha só que interessante, no pós-guerra, a Alemanha destruída e o povo daqui mandando alimentos para lá, e o padre junto com o pastor, unidos por uma causa muito maior, que era ajudar as pessoas que tinham a necessidade. Tem registro histórico disso. E dezenas de registros, né? Então Essa história nunca foi contada, Felipe. Nunca foi. E eu pretendo também, nós aqui, naturalmente, né? Equipe Unsere Familien, Vale TV, porque assim, isso tem que ser, né? E por isso que eu acredito que isso gera um vídeo, uma entrevista, um documentário, depois isso já gera um livro ou um livreto, porque, meus caros, de pensar assim, a genialidade de algumas pessoas aqui, como o padre Theodor Amstadt, como o padre João Evangelista Rick, que se conhece muito pouco, né? Como o próprio padre Max von Lassberg, né? Os pastores, pastor Hundt, pastor Rottermund, né? E apesar de que se destaca esses nomes, mas quantos outros que cercaram eles, né? E quando as pessoas, muitas vezes, as comunidades não se davam e vinha um padre e um pastor e dizia, não, nós temos que apaziguar, nós temos as mesmas origens e mais, nós somos brasileiros, nascidos aqui, já filhos, netos de brasileiros de origens germânicas, né? Então, registrar isso. E isso tudo está sendo, as pessoas quando dizem, são os vários assuntos, né? Do bolão, uma pessoa disse assim, nossa, não sabia que o bolão tinha tanta participação ainda, né? Dos corais, nossa, que importante os corais que ainda cantam em língua alemã, né? Nessas comunidades, porque eu sempre digo, aquela pessoa que está lá pertencendo a um coral no interior de Teutônia, talvez ele sabe muito daquilo ali, do coral, da participação da música, mas talvez ele conhece pouco sobre o bolão, né? Ou sobre o quanto os alemães foram importantes para a indústria, né? Por isso a importância da entrevista com a Cíntia Odre-Strain, né? Então assim, esse detalhe, essa riqueza cultural que a gente consegue trazer e divulgar. Maravilha! Unsere Familien, o que mesmo? As nossas famílias. As nossas famílias, quando falo em alemão, claro, as nossas famílias alemãs, então, naturalmente. Mas ele acaba sendo um registro histórico de toda uma sociedade, né? Porque são famílias que se entrelaçam, né? A cultura, tem uma base germânica, mas ela também é um pouco luso, um pouco ítalo, um pouco afro. Tu lembra realmente de todos esses sobrenomes, assim? Enquanto tu começa a falar da genealogia, que lá é primo, irmão, do bisavô, do tataravô, do vizinho, do... Lembro, mas assim, se eu tenho alguma dificuldade, eu recorro ao meu banco de dados lá, o arquivo, né? E faço essa conexão, esse link, né? O banco de dados é enorme. Exato, 400 mil nomes, né? Um detalhe, aqui desenvolvido um programa pela Igreja Mormon, Family Tree Maker, né? Igreja Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, que são especialistas em genealogia, fazem um trabalho fantástico de conexões entre as famílias. Adorei conversar contigo, sempre. Parabéns, sucesso, vida longa, Unsere Familien. Obrigado. Em seguidinha vamos ver o site no ar, então, é? Isso. E as pessoas vão poder comprar livros teus e de outros escritores. De diversos escritores. Sobre a germanidade, mas sobre assuntos gaúchos também. Gaúchos, a nossa terra, por que não ítalo, né? Outras culturas também. Muito bem, hoje uma conversa de peso. Um vereador, claro, mas escritor, jornalista, historiador Felipe Kuhn-Braun. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.